Paz do Senhor, irmãos. Obrigado, pastor. Irmãos, hoje nós temos um tema bastante interessante, né? Que é o Pai e o Espírito Santo, né? E a palavra nos diz aqui nessa lição que a relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da salvação nos mostra como a Trindade, como Deus, Jesus e o Espírito Santo atua sobre as nossas vidas, né? Em favor do crente. O Espírito Santo não apenas nos livra da escravidão do pecado, mas ele confirma, junto ao Pai, a Deus, né, a nossa identidade como filhos adotivos de Deus. E esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Jesus, ele nos conduz à herança eterna que o Pai preparou para cada um de nós. Vamos à introdução aí que diz: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo, da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição, veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Queridos, esse processo aqui, ele envolve romper correntes, né? Superar o nosso trauma do cativeiro, né? E reconstruir uma nova identidade com Deus. A Bíblia menciona aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma única unidade referida como Trindade. Em Marcos, no capítulo 3, verso 16, nós vemos sobre o batismo de Jesus Cristo. E em Mateus, no capítulo 28, verso 19, nós vemos também a grande comissão, né? E aqui está a obra trinitária agindo novamente. E nós vemos também sobre as saudações apostólicas dentro da igreja. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 14. Mateus 28 nos diz, né? Jesus ordena batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui vemos trindade de trindade, uma única unidade divina em um só ser. Aqui nós vemos o Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo, e o seu Espírito Santo agindo instantaneamente e simultaneamente. Eles são um só ser. Em 1 João, no capítulo 5, de verso 7 e verso 8, a palavra diz, a Bíblia menciona que são o quê? 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes são 3 em um só ser divino. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, de verso 14, nós vemos sobre o quê? Sobre as bênçãos apostólicas, né? Sobre as bênçãos apostólicas, vemos novamente a trindade de trindade aqui contida. A palavra nos diz o quê? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos. Então aqui nós vemos o agir de Deus, vemos o agir do Filho e o agir do Espírito Santo para conosco. Então aqui nós vemos trindade de trindade sobre as bênçãos apostólicas na igreja. Aqui vemos o quê? Passagens diferentes, mas que mostram 3 pessoas distintas agindo simultaneamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles compartilham ao mesmo tempo de uma única essência divina. É o Pai e o Espírito Santo que nos transforma por completo. E esse mesmo Pai, Filho e Espírito Santo nos garante a glória eterna. Vamos aí ao parágrafo 1, que nos diz: o Espírito e as dádivas do Pai. Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que
caracterizava a vida antes da conversão, e a lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede o poder para vencê-lo. A transição aqui, irmãos, da escravidão para a filiação representa uma mudança, né? Uma mudança divina sobre as nossas vidas. As dádivas de Deus aqui são presentes divinos da graça, incluindo a própria presença do Espírito e os seus dons espirituais. E essa dádiva do Espírito nos dá e nos garante a salvação e a paz, visando aqui também a edificação da igreja e a santificação dos fiéis. Isso inclui o amor sobre as nossas vidas, isso inclui a sabedoria e o conhecimento que vem da parte de Deus para com a igreja. A morte de Jesus, ela nos trouxe a libertação do pecado, nos trouxe a libertação da escravidão. A maior dádiva de Deus foi o que? O resgate da humanidade através do seu sacrifício, através da sua morte de cruz. E ele nos deu a adoção por Deus, para o quê? Por filiação, nos permitindo ter um relacionamento íntimo com Deus. E nesse relacionamento íntimo com Deus, faz brotar dentro de nós o quê? O fruto do Espírito. Nós vemos isso lá em Gálatas 5, no capítulo 5, no verso 22 e verso 23, né? E ele descreve o fruto do Espírito como característica de quê? De um novo caráter, de uma nova transformação sobre as nossas vidas. E esse fruto do Espírito, ele traz sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, fidelidade, mansidão, e esses dons espirituais nos dá o quê? O domínio próprio, né? Olha o que diz ainda: a fidelidade das dádivas, elas são concedidas para capacitar os fiéis, promover a cooperação e evitar divisões no corpo de Cristo. E ela nos capacita a cada dia. O Pai e o Espírito Santo, queridos, eles atuam em nosso favor e em favor da igreja e dos fiéis. O Pai nos livra da escravidão do pecado e nos dá uma nova identidade e nos conduz à herança eterna. Aleluia, Jesus. Olha o que diz aí, continuando a lição. E essa frase aponta para uma nova identidade em Cristo, em que um vínculo se afeta de perdão. Não somos mais escravos, mas somos filhos, né? Não somos mais escravos, mas somos filhos. E essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida a uma comunhão com o Pai, né? O Espírito Santo, ele nos liberta e nos livra da escravidão do pecado. E conforme a nossa filiação em Cristo Jesus, ele afirma que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia à vontade de Deus, e essa unidade trinitária aqui descrita é que nos conduz à luz e à glória eterna. Em Tiago, no capítulo 1, de verso 17, a palavra diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, dos céus, descendo do Pai das luzes para as nossas vidas. Esse versículo aqui nos assegura de que os cristãos pertencem a Deus e têm no Espírito Santo a garantia que a promessa se cumprirá. Em Salmos de número 27, no verso 1, a palavra diz, ela retrata Deus como a luz do mundo. Em Isaías, no capítulo 60, de verso 19, Isaías retrata Deus também como a luz do universo. E em João, no capítulo 1, verso 14, João declara essa luz, esse Deus, como a luz do mundo. Né, queridos? Deus ilumina o nosso caminho. Ele nos dá a direção e Ele é o nosso refúgio
e nos livra, e nos dá livre acesso ao Pai, a Deus, e agora o que opera por nós e nos dá uma vida eterna. Nós vemos aqui, querido, em 2 Coríntios, no capítulo 1, a Bíblia nos afirma que Deus selou os crentes e colocou o quê? O seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia, como penhor das promessas futuras. Isso significa que o Espírito Santo é uma marca da propriedade divina, um sinal inicial que nos assegura a salvação e nos dá a vida eterna. E esse versículo aqui, ele nos assegura e nos garante que pertencemos a Deus e que o Espírito Santo é a garantia que o restante da sua promessa se cumprirá sobre as nossas vidas. Vamos ao segundo ponto que diz aí, da rebeldia a filho legítimo. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas, por meio da graça, somos transformados. E assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção, confirma anteriormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamarmos a Deus de Pai, pelo qual clamamos, Abba Pai, em que a forma carinhosa para papai indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do Filho, tornado legítimo, é que ele torna herdeiro de toda a riqueza de seu pai adotivo. Queridos, aqui nós vemos, que a vinda de Jesus sobre essa terra ocorreu exatamente no momento planejado por Deus. Ele se fez de forma humana, tornando-se capaz de se identificar conosco. Jesus se submeteu à lei para cumprir todas as suas exigências, assumindo assim a posição de servo, e o propósito disso foi libertar os judeus da condenação da lei e os gentios da escravidão, pagando assim um alto preço pelas suas vidas. Foi o que ele fez por nós também, Ele morreu na cruz e pagou por nós um alto preço pelas nossas vidas. Paulo cita em Deuteronômio 27, ele afirma que a lei ela não pode justificar e nem salvar, mas ela pode apenas nos condenar. Mas nós vemos sobre esse versículo uma dádiva de Deus operando sobre o nosso favor. Paulo nos diz que Cristo tomou sobre si a maldição da lei quando morreu em nosso favor, quando foi pendurado na cruz. Ele o fez e se entregou para que não tivéssemos que suportar as nossas próprias dores, as nossas próprias punições. E dessa maneira, o caminho foi aberto para que qualquer pessoa tivesse livre acesso a Deus e viesse a confiar nele e acreditar que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Aleluias, queridos, Vamos continuar aí, no terceiro ponto que nos diz, das trevas à plenitude do Espírito. Noutro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a presença do Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo.
A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas, ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito Santo. Deus resgatou, os fiéis dos poderes das trevas para o reino de Jesus. E aqui nós vemos que acontece uma mudança espiritual de escravos do pecado a cidadãos do reino de Deus. E essa obra só é realizada aqui nas nossas vidas através de Jesus Cristo. A adoção aqui, queridos, ela refere-se em ser acolhido por Deus, em ser acolhido na família com plenos direitos e tornando-nos ser herdeiros de Deus. E assim também podemos clamar, sendo herdeiros de Deus, Abba Pai. A expressão Espírito, Paulo diz que devemos ter o quê? Ter a fé. Que fé é essa? Que a nossa fé tem que ser inabalável, a confiar o quê? Soberanamente, somente em Deus. O Espírito Santo, aqui, ele age sobre nós, Ele age sobre nós. E ele o que? Ele nos fortalece. Nós devemos o quê? Confiar em Cristo e na sua providência. E essa é uma soberania divina, pois é ela que nos dá a plenitude do Espírito. E nós vemos aqui no final, agora vivemos em plena luz, guiado pelo Espírito Santo. Agora nós temos o quê? Agora nós temos aqui, queridos, a marca da filiação, Somos filhos de Deus, evidência de que somos filhos. E Deus, o seu Espírito, ele nos salva. E ele é quem dirige os nossos pensamentos, ele é quem dirige as nossas ações, e ele é quem dirige o que? As nossas decisões. Pois agora somos filhos adotivos de Deus. Eu não estou lendo aí não, só estou explicando. Não, tô. Ah, tá. A Bíblia nos diz que nós somos o quê? Nascido de Deus. Então nós não vivemos mais na prática do erro, Mas temos o quê? A nossa nova natureza, que não se submete mais ao domínio do que? Da escravidão do pecado. Porque agora somos filhos desse Deus vivo, Aceitamos a esse Jesus. E a Bíblia nos diz que quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos membro da família dele, membro da casa dele. Então, como membros da família dele, nós temos que todo dia, buscar a esse Deus, buscar a esse Jesus, pedir o quê? Pedir a ele forças, para que ele venha nos dar força todos os dias, venha nos transformar e nos dar um novo caráter, para que assim nós não venhamos mais o quê? Estar na escravidão do medo, não estar mais na escravidão do pecado, porque esse Cristo deu a sua vida por nós, já para nos libertar dessa escravidão, dessa punição. E agora, como filhos dele e co-herdeiros de Cristo, podemos chamar esse Cristo, esse Deus, de Abba Pai. Aleluia, irmãos, Como seguidores de Cristo, somos agora os filhos de Deus. E agora nós temos um novo tutor, isto é, a lei, iniciativa humana, mas o Espírito de Deus. E uma das tarefas do Espírito Santo aqui é criar nos filhos de Deus um sentimento de amor e filiação. Isto é, relativo ao pai ou à família. E isso nos leva a conhecer a Deus como seu Pai. Aleluias. Vamos aí, parágrafo 2º, que nos diz, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O verbo guiados
está no tempo presente, passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que somos instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filho, não somos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 13, a palavra nos diz que o Espírito Santo nos guia na vontade de Deus, agindo sobre as nossas vidas como guia interno, né? Nos mostrando o que? A verdade bíblica, né? E eles nos convencem, esse Espírito nos convence do pecado e nos direciona a tomarmos decisões. Mas como que nós podemos ser guiados pelo Espírito, queridos? Né? Então aqui, através de quê? Através da oração, da leitura da palavra de Deus e da nossa consciência, né? Alinhando o que? Os nossos desejos com os propósitos de Deus, com os propósitos do céu. João diz que ser guiado por Deus é uma parceria passiva e ativa que devemos ter todos os dias. Uma parceria de rendição diária, de que devemos renunciar ao nosso próprio eu, ao nosso próprio controle, que devemos renunciar aos nossos pecados. E se afastando dos pecados e dos nossos erros, e pedimos a aproximação de Deus, né? Pedimos também Deus também que Ele venha nos dar força para o que? Para seguirmos e para sermos guiados pelo Espírito Santo. Ainda diz aqui ainda mais João diz que o objetivo final aqui de sermos guiados pelo Espírito Santo é a santificação, e essa santificação ela é a conformidade com a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, queridos, nós vamos ver aqui que devemos o quê? Ter um relacionamento com Deus e clamar a Ele, né? O Espírito Santo em nós, Ele nos dá o quê? Esse clamor espontâneo e voluntário. Ele nos dá a obediência natural, e essa obediência natural, ela é de bom grado para os nossos corações, e ela vem da parte de Jesus Cristo. Então nós devemos buscar a esse Deus todos os dias. Paulo também, ele refere-se o quê? Que nós devemos buscar o quê? O batismo do Espírito Santo, e o quê? E de sermos continuamente cheios por Ele dentro da casa de Deus. O Espírito, ele opera em nós a adoção, e ele confirma também essa verdade, nos dando o quê? Testemunho direto aos nossos corações. Vamos ao ponto 2. O Espírito opera a mortificação da carne. A Bíblia apresenta, queridos, a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né, aqui, ó. O termo mortificardes significa fazer morrer, né, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. É igual eu falei agora há pouco, né? O nosso papel é ser ativo, buscar todos os dias a presença de Deus, né? Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificarmos diariamente. A ação do Espírito não apenas nos mostra o erro, mas transforma a vontade
e fortalece o crente contra o pecado. A mortificação da carne pelo Espírito, ela é um processo bíblico contínuo, onde nós, os cristãos, somos capacitados pelo Espírito Santo. E ele nos ajuda a combater os nossos erros e os nossos desejos pecaminosos e carnais. E para combatermos tais inclinações carnais, é preciso que o cristão esteja em um treino espiritual diário, para assim podermos governar as nossas paixões, os nossos próprios desejos. E esse treino envolve jejuar e oração. A Bíblia nos diz que devemos o quê? Renunciar à nossa própria vontade e vivermos em santidade. Em Gálatas 5, verso 14, a Bíblia diz que a carne e o espírito são o quê? São opostos. E ele vive o quê? Em conflito dentro de nós, gerando assim sobre o nosso interior uma batalha espiritual. Isso atua para neutralizar as nossas o quê? Concupiscências da carne. A ação prática aqui, a Bíblia nos diz que envolve o quê? Orar e jejuar. E usar a palavra de Deus para combater o quê? Os nossos vícios, os nossos erros, né? E a nossa velha o quê? Natureza pecaminosa. O objetivo aqui, a Bíblia fala que é transformar as nossas vidas, nos dando santificação através do Espírito Santo. E é esse que nos permite a vida com Cristo, e ele manifesta a sua glória através de Cristo em nós. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, né, irmãos? A Bíblia nos diz que nós devemos todos os dias buscar a presença desse Deus, buscar a presença desse Pai, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda a seguir em frente e a realizar o que? Os propósitos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda também a superar e a vencer as nossas o que? Tendências pecaminosas da nossa velha natureza humana, né? Quando nós seguimos, queridos, a orientação do Espírito Santo, ele permanece sobre nós e nos dá um relacionamento correto com Jesus. Ele nos dá um relacionamento sincero com Jesus, né? Nós somos filhos de Deus e ele opera sobre nós o seu querer. E o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, ele nos dá aqui a garantia de que somos o quê? Filho de Deus, e que ele continuará nos ajudando e nos amando para sempre. Mesmo que a gente venha o quê? Venha errar, mesmo que a gente venha andar pelos caminhos errados, né? Desagradando assim a Deus. Mas a Bíblia nos mostra, e a lição nos mostra que nesta manhã, que esse Cristo, que esse Jesus, que seu Espírito Santo, ele é misericordioso em nos perdoar, em nos amar. A Bíblia nos diz que nós devemos o quê? Ser grato a Deus todos os dias pelo seu amor, pelo seu querer para conosco, porque esse Deus, esse Jesus, ele é imensurável para nos perdoar e ele nos ama. Aleluia, Jesus. Vamos aí, querido, prosseguirmos, né? Vamos aí, ó. Ponto 3. O Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isso é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores, e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Deste modo, o Pai é o autor do plano de salvação,
O Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Queridos, no tempo determinado por Deus, na sua inteira plenitude dos tempos, Ele enviou o quê? Seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Nascido de uma mulher. E esse foi sujeito à lei dos homens. E ele sofreu, e isso tudo foi para o quê? Para resgatar aqueles que viviam que escravizados pela lei, tanto os judeus quanto os gentios. Aqui vemos uma distinção de pessoas, né? Aqui nós vemos o que? Harmonizações do Pai. O Pai cria, o Filho o quê? O Filho define. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele santifica. Aqui nós vemos as três pessoas que habitam uma na outra em total e perfeita comunhão para conosco, para nos salvar. E aqui nós vemos também que esse mesmo Deus, ele nos dá a salvação e a sua herança de vida eterna. Queridos, nós vemos aqui que o Espírito de Deus, ele nos guia para nos ajudarmos, porque a pensar, a falar e agir conforme os mandamentos de Deus, né? Ele nos dá o quê? Princípios, ele nos dá o quê? Direção, e ele nos dá o quê? Padrões e valores espirituais, né? Nós vemos aqui, ó, que o Espírito Santo não somente nos tirou do pecado, mas ele nos deu a garantia de que de a vida eterna. E assim, para que nós viemos o que? Proclamar a Deus como Abba Pai. Aleluia, Jesus. Ainda nos diz mais. O Espírito Santo também nos mostra que Deus, nosso Pai, nos ama como agora filhos adotivos dele. Não menos do que ama o seu Filho unigênito, mas da mesma forma que Deus ama o seu Filho Jesus, ele também ama a sua igreja. Ele ama cada um de nós. E foi por esse amor dele, né, que nós estamos aqui nesta manhã, ouvindo da sua palavra e aprendendo com ele. Vamos aí ao terceiro ponto, terceiro parágrafo. Que diz: a Trindade nos conduz à herança eterna, herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança, ela é inseparável da adoção. Paulo apresenta aqui um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. E essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. Deus ensina que os cristãos, agora como os filhos, nós temos que nos tornar semelhantes e herdeiros. E aqui devemos o quê? Devemos ver que Jesus Cristo, ele nos garante a participação na glória eterna. Os crentes recebem o quê? Recebem a herança de Deus, que inclui a vida eterna, a nova criação e a presença divina do Pai. Nós vemos aqui, querido, que essa é uma obra trinitária perfeita nas nossas vidas e na vida da igreja. E essa obra, ela nos garante a herança vinda do céu. O Pai, né, conquistou isso na cruz. E o Espírito Santo, ele é a garantia dessa herança. A herança que ela inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. E é também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Os crentes, irmão, obrigado. Os crentes aqui participam, né,
participam com Jesus a mesma posição de herdeiros. O que pertence ao filho por natureza, também pertence aos filhos por adoção. O Pai aqui, ele é o autor do plano de salvação. O Filho é o executor da redenção. E o Espírito é o aplicador da adoção. Pedro nos diz que o único resgate capaz de pagar aqui a natureza humana foi a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz. Pedro aponta aqui Jesus como o Cordeiro perfeito, imaculado, sem pecado, cujo seu sacrifício foi, supremo e único para nos salvar. Mas o dom aqui, irmãos, gratuito de Deus é o que? É a vida eterna, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos aí ao segundo ponto, que diz: herdeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como herdeiros de Cristo. Esta frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Esta herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser herdeiros de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que estas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Espírito, e isso inclui a marca da cruz sobre as nossas vidas. Aquele, irmãos, que não desiste da sua fé, compartilham da glória de Deus, Eles compartilham do governo de Jesus Cristo e do seu reino. Aqui nós vemos que devemos o quê? Perseverar em Jesus. Também com ele devemos buscar o seu reino eterno. Se o negarmos a esse Jesus, a Bíblia nos diz que ele também nos negará. Então aqui nós vemos o que? A recompensa futura, Jesus Cristo, ele nos dá o quê? Ele nos ensina a sua obediência, e ele nos ensina o quê? A ter resistência, meio ao sofrimento, Então nós possamos o quê? Crer e possamos acreditar na soberania de Deus, porque ele nos dará aqui a sua recompensa, o quê? Divina, a sua recompensa futura, porque nós somos co-herdeiros de Jesus por filiação. Paulo aqui nos adverte que devemos o quê? Abandonarmos os nossos erros e buscarmos a fé, o Senhor, porque é esse Senhor que nos dá a sua herança gloriosa no dia do juízo final. Mas se permanecermos fiéis, Paulo nos diz que Cristo nos dará o que? A sua vitória. Aleluias, irmão? Nós vemos aqui que Cristo nos dará a sua vitória, se o quê? Se permanecerdes fiéis. A palavra nos diz, que nós devemos ser o quê? Ser fiéis até o fim. E Cristo nos dará o quê? A coroa da vida, irmãos? Então aqui nós devemos o quê? Confiar que o Espírito Santo nos ajuda a termos o quê? Um relacionamento com Deus. O Espírito Santo nos ajuda a clamar a Deus, Marcos nos diz isso lá no capítulo 14, Nós vemos aí dois sinais seguros aqui da obra de Deus, da obra do Espírito em nós: o clamor espontâneo, e nós vemos também a obediência natural. E esse clamor e essa obediência, ela nos dá o quê? Nos dá bons frutos, nos assegura e nos garante aqui a glória de Deus.
né? Todos os fiéis que são seguidores de Cristo também têm sobre eles e habitam sobre si o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que nos testifica, é esse Espírito Santo que nos salva e é esse Espírito Santo que nos garante a sua glória eterna, que nos garante a sua salvação. Porque nós somos o quê? Nós somos co-herdeiros de Cristo por filiação. Vamos ao ponto 3. Nos diz: o Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Queridos, se nós formos vermos, a nossa vida, ela é feita de estações, né? Ela é feita de ciclos controladas pela soberania de Deus, não pelos nossos próprios ritmos, nem pelas nossas próprias vontades, né? Aqui nós vemos que diante de Deus, aqui nós vemos que Deus nos dá o quê? Momentos de alegrias, mas nós também, como cristãos, nós temos o quê? Momentos de tristeza. Então nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele o que? O seu propósito, pedir a Ele o que? Sua sabedoria, né? Porque o Pai que administra esse tempo em nós. Às vezes nós queremos tanto que algo aconteça, né? Que nós queremos o que? Ir adiante com as nossas próprias forças, mas nós temos que ver aqui, entender aqui, que não é pela nossa força humana, é pela vontade de Deus, é pelo propósito dele sobre as nossas vidas, que é Deus que nos guia. Tudo é no momento certo, no momento exato dele, né? Colossenses diz, né, muito bem isso, né, que nós devemos o quê? Buscar a Deus, buscar o que é do alto. Então nós temos que buscar a Deus em nossas decisões para tudo, né? Às vezes a gente vai entender essa parte, mas eu quero que isso aconteça logo. Às vezes a gente quer, vamos se dizer assim naquele ditado popular, às vezes a gente quer passar já os bois, né, na frente, passar a carroça, quer dizer, na frente dos bois. E não é assim, né? Então aqui a lição está nos mostrando aqui no ponto 3. Nós temos que buscar essa direção de Deus, buscar isso de Deus, pedindo a Ele orientação para as nossas decisões. Que é Ele que nos garante o quê? Nos garante uma vida futura, que é Ele que nos garante tudo. Então o tempo é de Deus, o tempo perfeito vem de Deus para as nossas vidas, não de nós mesmos, né? Ainda diz mais, Deus ele é mestre dos tempos e não devemos querer o quê? Apressar as coisas, né? Paulo nos diz isso aí, lá em Gálatas, né? Ainda diz mais aqui, sobre estas coisas, Deus o quê? Deus é quem determina, né? O sofrimento não é eterno. Paulo nos diz que esse sofrimento é apenas uma etapa, né? Paulo nos diz em Gálatas 4 que o nosso sofrimento não será eterno. Isso é simplesmente uma etapa, isso é passageiro, porque a nossa garantia futuro, de tempo futuro, né, está na glória de Deus, junto ao Pai, né? Ainda nos diz mais aqui ainda, que Deus, ele tem o quê? O controle e garante tudo o que no seu tempo perfeito. Paulo está nos dizendo que tudo, irmãos, é do controle de Deus. Deus nos garante tudo no seu tempo perfeito, né? Olha o que diz mais aí a lição, E ele tem o controle do tempo, oportuno e exato, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Aqui, irmãos, nós vemos que há uma existência e um conjunto de fases.
e que essas fases determinam o que? O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E quem determina tudo isso é somente Deus, né? Essa outorga aqui que a lição nos fala, essa outorga aqui, ela é o que? Ela é o efeito, ela é o ato, porque diz, mas também para a outorga das promessas, mas também para o que? Para o efeito das promessas, para o ato das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus é quem determina o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, né? A vida que o nosso futuro é herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente não deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa e a cada um de seus filhos. A porção aqui, ela é um pedido, queridos, tá? Um pedido pelo mover espiritual intenso sobre as nossas vidas. Deus dá um tempo de colheita espiritual para cada um. Deus dá o seu tempo de colheita espiritual para cada um de nós. Nós temos um tempo, né? E esse tempo, qual é esse tempo? Esse tempo é agora, de buscarmos a Deus, de adorarmos a Ele, de glorificarmos e falarmos do seu santo nome. Deus nos dá o tempo de louvarmos, de glorificarmos e de buscarmos. Às vezes, a gente fica meio contrariado, né? Sobre as coisas que não acontecem da forma que a gente quer sobre as nossas vidas. Eu já fiquei assim por várias vezes. Às vezes a gente fica querendo que as coisas acontecem rápido demais. Mas, Senhor, por que isso não dá certo? Senhor, por que tanto eu tento e isso não acontece? Mas às vezes é porque nós também estamos errados. Eu estava errado quando eu pensei assim. Eu queria que algo acontecesse que eu queria ano passado e não aconteceu. Mas por quê? Por falha minha. Às vezes o que nós tanto queremos é por falha nossa. Isso foi falha minha. Por quê? Porque eu não busquei, eu não orei. Às vezes também, como Paulo falou, a gente não jejua, eu não jejuei buscando. Às vezes eu quero tanto que algo aconteça rapidamente que eu esqueço o quê? A gente esquece de buscar a presença de Deus, a presença desse Deus sobre as nossas vidas. E a lição nos mostra aqui, nos ensina aqui, que antes de tudo, nós temos que buscar o quê? A presença de Deus, que é Ele que nos garante, né? Que nos garante isso tudo, que é Ele que nos garante o tempo. E o que vem pelas nossas vidas é permissão dEle, e é na hora dEle. E tudo acontece pela vontade dEle para conosco, para com a nossa vida, para com a igreja, né? Aqui, ó, a Bíblia declara que, ó, Eliseu pediu o quê? A Bíblia declara que Eliseu pediu a porção intensa, vinda do Espírito Santo, para o quê? Suportar as suas responsabilidades, né? Olha que coisa maravilhosa isso aí, ó. No livro de 2 Reis, no capítulo 2, de verso 9, a Bíblia nos diz que Eliseu pediu o quê? Pediu essa porção vindo do céu, vindo do alto, vindo de Deus, né? Para suportar o quê? Para suportar o quê? As tribulações, para que Deus dê para ele força, para que ele venha o quê? Encarar o seu cotidiano diário, tanto na obra quanto no seu dia. E nós também não somos diferentes, né? Nós também temos que fazer como Eliseu, pedir a Deus o que? Força, para que Deus venha nos dar força, né? Para nós continuarmos a nossa vida, tanto fora na nossa vida social, tanto na vida da igreja, dentro da igreja, né? A gente sabe que não é fácil, mas temos que pedir o que? A cada dia a Deus força, sabedoria, entendimento e conhecimento. E através de Deus e do seu Espírito, Ele nos concede. Vamos aí, irmãos, ó, só para podermos aqui encerrarmos aqui bem rapidinho. Diz mais, ó: o Espírito Santo, ele é a dádiva do Pai Celestial. O Espírito nos torna os filhos por adoção e habita em nós e nos orienta e nos santifica. E a igreja deve viver sob essa consciência de permanecermos firmes ao Pai, guiados pelo Espírito Santo, glorificando a Deus, Jesus Cristo. E é esse mesmo Deus que nos dá livre acesso e nos garante, queridos, aqui, a vida eterna, né? Esse Deus, ele nos guia, né? Basicamente porque por impulsos internos, isto é, pelos nossos desejos, pelas nossas motivações e pelas nossas inspirações. O Espírito Santo, ele tem o propósito aqui de nos orientarmos, né? E nos dar uma vida segura. E o Espírito Santo também nos ajuda a seguirmos e a realizarmos o propósito de Deus.
E ele nos ensina a superar o quê? A superar as nossas tendências, as nossas naturezas, queridos. Então aqui nós aprendemos aqui nesta manhã que a lição ela fala aos nossos corações que devemos sempre seguir a orientação do Espírito Santo e a orientação de Deus sobre os nossos corações. E ele nos dá o que? A sua sincera intimidade, né? O Espírito Santo, ele permanece sobre nós e nos dá um relacionamento íntimo e correto com Jesus. E ele continua nos amando e amando a sua igreja para sempre, queridos, né? Então esse aqui é o papel do Espírito Santo em nós. Esse aqui é o papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse Espírito Santo nos ama. Esse Deus nos ama. A lição nos fala que nós somos o quê? Co-herdeiros de Cristo. E como co-herdeiro de Cristo, nós temos o quê? Que pedir a direção de Deus. Temos que ser semelhantes a Cristo. Agir como Cristo agiu. Andar como Cristo andou. Falar como Ele falou. E fazer como Ele fazia. E é isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer da igreja. E é isso que Deus quer de nós, né? E foi rápido, 9h15 eu já encerrei a lição, né? Foi um trem muito bem rápido aqui, ó. Mas vamos bem aqui, só dar uma lida bem aqui nesses instantes finais aqui, ó, no auxílio bíblico que diz, ó: como seguidores de Cristo, somos agora filhos de Deus. Ele tem agora e nos dá um novo tutor, isto é, não a lei ou a iniciativa humana, mas o Espírito de Deus. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar nos filhos de Deus um sentimento de amor filial, isto é, relativo aos pais ou à família, que nos leva a conhecer profundamente a Deus nosso Pai, né? E esse significado é o que? É a palavra que tem que ser usada por Jesus, Abba Pai, quando se refere ao nosso Pai Celestial. A combinação aqui é perfeita. E a palavra aqui, ela tem que ser pregada e expressa a profundidade íntima sobre o coração de cada crente. Então, irmãos, aqui nós temos que ter essa profundidade íntima com esse Deus, né? O Espírito Santo nos ajuda a nos relacionarmos com Deus e a clamar a esse Deus todos os dias. E esse Espírito Santo de Deus, ele possa habitar sobre os nossos corações, ele possa habitar sobre os corações de cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar sobre o coração da igreja. E nós precisamos o quê? Desse Espírito Santo todos os dias para seguirmos firmes e constantes na promessa do Senhor. Amém, queridos?